Está com oportunidade, em nome de Jesus. O Rian é alguém que caminha com a gente aí desde o início, né? Desde muito novo, fez teologia também. É alguém que a gente ora para que Deus levante, amém? Para estar umbrando essa obra com a gente aqui. Hoje ele vai trazer a palavra de Deus para nós. Coloque de pé, vamos abençoar a vida do Rian, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela vida do Rian, nós queremos entregar ele nas suas mãos. Nesse momento ele vai trazer a sua palavra, que é santa, que é poderosa, que por si só já faz o efeito necessário, Deus. A minha oração é para que o Senhor use o teu servo nessa noite de ceia, para falar aos nossos corações através da tua palavra, e o teu nome seja santificado, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Aproveita que você está de pé, abra comigo a palavra do Senhor, o livro de Jó, capítulo de número 1. O livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6. Em nome de Jesus. Ao encontrar, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Versículo 11: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Podemos assentar, em nome de Jesus? Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida de Jó. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre esse grande homem de Deus que esteve na terra. E Jó é algo interessante para nós, porque o livro de Jó, muitos estudiosos tentam mensurar ou tentam desvendar a origem do livro de Jó. Porém, o livro de Jó é um livro bastante antigo. É interessante que Jó não menciona no seu livro nem a lei e nem Jesus Cristo. Ou seja, o livro de Jó é bastante antigo. Acredita-se que o livro de Jó seja bem nos primórdios da raça humana. Porém, não menos muito importante, o livro de Jó ele tem muitos ensinamentos para nós. Jó, ele vai abordar durante todo o seu livro a temática do sofrimento, porém não é essa temática que a gente vai falar aqui hoje. A temática que a gente vai abordar aqui nessa noite é sobre a adoração a Deus pelo que Deus é nas nossas vidas, ou pelo aquilo que Deus foi na vida de Jó. Lá, logo no capítulo de número 1, a história nos conta que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Certa vez, e esse homem era um homem muito rico, o homem mais rico do Oriente. Aqui a Bíblia menciona claramente que Jó era o homem mais rico. Ele não era um dos mais ricos daquela época, ele era o mais rico da sua geração. Era semelhante aos nossos dias o homem mais rico da terra. E naquela época Jó, ele era muito rico, ele tinha muitos bens, muitos animais. A riqueza que o homem tinha naquela época era demonstrada através de terras, era demonstrada através de animais, de tudo aquilo que ele tinha de bens. Então Jó tinha muitos bens, Jó tinha muitos animais, muitos empregados à sua disposição. E também Jó tinha muitos filhos. Jó tinha 10 filhos. E esses filhos
vez após vez, eles celebravam uns na casa dos outros. E Jó, sempre que depois da celebração de seus filhos, Jó ia lá e sacrificava ao Senhor, com medo de que seus filhos tivessem pecado ou tivessem desonrando o nome de Deus. É interessante que Jó já nos ensina logo de cara que devemos nós, como pais, orar pelos nossos filhos, estar em constante clamor pelos nossos filhos. E certo dia, estando os filhos de Deus celebrando, apareceu junto deles Satanás. E o Senhor Deus pergunta para Satanás assim: de onde vens? E Satanás responde para Deus: venho de rodear e passear pela terra. E o Senhor Deus menciona para Satanás o seguinte: observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Imagine para nós, irmãos, o Senhor lá do céu falando isso para nós, falando isso de mim, de você. E o Senhor mencionou uma única pessoa naquela geração, e essa pessoa era Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal. A retidão de Jó é incomensurável, porque ele era um homem que ele andava em caminho reto, era um bom patrão para os seus empregados, era um bom pai para os seus filhos, era um bom marido para sua esposa, ele era um homem reto. Jó também era um homem, segundo o Senhor, o próprio Deus falou que ele era um homem íntegro. A integridade, ela é demonstrada quando ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Quando fechamos o nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto, e ali a gente continua sendo íntegro, continua tendo integridade perante o Senhor. E o Senhor também menciona que Jó era um homem que se desviava do mal. Se Jó visse que aquela negociação das suas terras iria ser um caminho mau, ele se desviava. Se Jó visse que seus filhos estavam fazendo coisas erradas, ele sacrificava a Deus e se desviava do mal. Porém, o inimigo respondeu ao Senhor e falou assim: será mesmo que Jó teme ao Senhor? Será mesmo que ele teme ao Senhor de fato? E Satanás continua no diálogo com Deus, ele menciona o seguinte: ele te adora porque o Senhor cercaste ele de bens, o Senhor não deixa com que nada aconteça na vida dele, na casa dele, a família dele é próspera, os caminhos dele são próximos, desse jeito é fácil adorar o Senhor. O Satanás, ele quer indagar que Deus, meio que, vamos dizer em palavras simples, que Deus que suborna Jó, que Deus dá tudo Jó para Jó servir. Porém, o Senhor dá uma permissão para Satanás, e o Senhor permite que Satanás toque na parte material, naquilo que Jó tinha, bens, família. O Senhor permite que o Satanás toque na vida de Jó, nessas áreas. Irmãos, temos que aprender uma seguinte situação: Satanás só vai tocar em nossas vidas quando o Senhor Deus permitir. Ele não consegue andar 1 centímetro a mais daquilo que o Senhor permitiu. Se está acontecendo algumas coisas em nossas vidas, tenha certeza que o Senhor está no controle. Ele não vai permitir que nada além daquilo que Ele já planejou para nós aconteça. Martinho Lutero certa vez disse que Satanás é como um cão na coleira de Deus, que Deus conduz a ele da forma que lhe apraz, da forma que lhe está sujeita. Então, o Senhor permitiu para Satanás tocar em algumas áreas da vida de Jó. E é interessante que lá no capítulo de número 2, ainda no capítulo de número 1, melhor dizendo, acontece algumas aflições na vida de Jó. A primeira delas, estavam ali os seus animais pastando, comendo e tal. Vem um servo de Jó anunciar a Jó uma notícia: Jó, estavam todos os seus animais, vieram um povo de uma terra distante e roubaram, furtaram todos os seus animais. Logo que esse mensageiro acabou de falar, chega outro mensageiro falando assim: Jó, os bois, as jumentas, tudo estavam pastando, mesmo assim aconteceu uma tragédia. E logo que esse funcionário acaba de falar, chega um homem falando assim: Jó, os seus 10 filhos que estavam em uma festa celebrando, aconteceu uma tragédia e todos os seus 10 filhos
morreram. Irmãos, é interessante que por muito menos que acontece em nossas vidas, a gente já começa a se desesperar. E Jó, de um homem muito rico, muito rico, vai à falência. De um Jó, um pai muito próspero, no sentido de filhos, ele perde todos os seus filhos. Acontece algo que a ciência diz que não é natural, que é um pai enterrar o seu filho. E é interessante que a gente está acostumado aos filhos enterrar os seus pais. E Jó, ele enterra de uma vez só os seus 10 filhos. E é outro ponto interessante, que todas essas tragédias que aconteceram na vida de Jó, não foi em uma semana, não foi em um mês, não foi em 6 meses, foi tudo em apenas um dia. Tudo isso aconteceu com Jó em apenas um dia. E no capítulo de número 2, os anjos novamente celebrando ao Senhor, e a palavra nos mostra que o Satanás se apresenta novamente. E o Senhor pergunta: de onde vens? E ele fala de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse: observaste o meu servo Jó? Você me convenceu de permitir que tal mal acontecesse, mas ele continua reto, íntegro e que não se desvia do mal. E Satanás fala para o Senhor o seguinte: olha, pele por pele, tudo o homem dará pela sua vida. Talvez os bens não importam para Jó, talvez os filhos não eram importantes para Jó, mas tudo ele vai dar pela vida dele. Vamos ver se ele não blasfema contra ti. E o Senhor Deus mais uma vez fala: pode ir, mas poupa-lhe a vida, não o mate. Irmãos, mais uma vez, o Senhor só vai permitir que o diabo ande aquilo que ele permitiu. O Senhor não vai permitir nada além, não vai deixar com que Satanás ande mais nada além do que ele já deixou. O Senhor está no controle de tudo. E aconteceu que logo de cara Jó é tomado de uma lepra, é tomado de uma doença, de uma chaga. E é interessante que Jó, ele começou a se compulsar com essa doença, com essas chagas. A Bíblia nos mostra que em um certo momento ele começa a usar cacos de telha para se coçar. A chaga era tanta que ele começa a se coçar, a usar cacos de telha. Irmãos, olha para vocês verem, um homem muito rico, próspero, de toda a riqueza, de um dia por outro, de um dia para o nascer do sol, um homem perde os seus bens, os seus filhos, e agora a sua saúde é comprometida. Agora a sua saúde está debilitada. Para vocês entenderem um contexto, é como se Jó estivesse morando num bairro muito nobre daquela época, numa região muito rica daquela época, e agora Jó começa a habitar no lixão da cidade, porque os doentes, os leprosos, ou qualquer que seja a doença, eles tinham que se afastar do restante do pessoal. Eles tinham que se distanciar, porque a doença dele era tanta. Ele começou a habitar no chão da cidade. E a Bíblia nos mostra que certa vez, alguns de seus amigos, porque Jó possuía amigos, os seus 3 amigos, a Bíblia vai nos dizer que seriam eles: Beldade, deixa eu puxar aqui, vamos lá no versículo de número 11. Os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Os seus 3 amigos ficaram sabendo da notícia e falaram assim: olha, vamos lá, vamos ter que ver o que está acontecendo com Jó. E a Bíblia nos mostra que os seus 3 amigos, quando eles avistaram Jó, eles não o conheceram, eles não sabiam quem que era aquele homem que estava ali se condoendo de dor, se coçando com um caco de telha. E é interessante que os 3 amigos de Jó, quando eles chegam perto de Jó, eles não falam nada. Eles veem a dor, aquilo que Jó estava sentindo, o seu lamento, e eles não falam nada. Durante 7 dias,
os amigos de Jó estavam do lado dele, sem falar uma palavra. Irmãos, aquilo que Jó estava passando era algo nunca visto naquela sociedade, porque talvez uma pessoa daquela sociedade tenha passado sim por uma perca financeira, talvez uma pessoa daquela sociedade tenha se adoecido, talvez uma pessoa daquela sociedade tenha se perdido um filho ou outro em alguma guerra ou outra, mas com Jó ele perdeu tudo que ele tinha num só dia. E os amigos dele chegavam perto dele e não falaram nada, simplesmente só começaram a lamentar, ficaram em silêncio durante 7 dias. E a história vai nos ensinar que depois desses 7 dias, os amigos de Jó, e a gente tem que entender que esses 3 homens eram de fato amigos de Jó, pelo seguinte: na maioria das vezes que a gente passa por dificuldades, talvez quem está conosco ao nosso lado vai sim nos ajudar. Talvez quem está conosco ao nosso lado vai sim estender a mão. Mas também temos amigos, e Jó tinha esses amigos. E esses amigos se aproximaram de Jó para entender o que estava acontecendo, e eram-se de fato amigos de Jó. Porém, esses amigos de Jó, eles começaram, depois do capítulo 3 em diante, eles começaram uma espécie de teologizar aquela situação que estava acontecendo com Jó. Eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo com Jó. E irmãos, é interessante porque muitas das coisas que acontecem em nossas vidas, não temos explicação no primeiro momento. Não vamos ter explicação porque está acontecendo na minha vida ou no nosso cotidiano. Talvez os nossos amigos não vão entender o que está acontecendo, mas os amigos de Jó começaram ali a tentar decifrar o que poderia estar acontecendo. Alguns dos amigos de Jó, um deles, chega a mencionar que Jó só estava acontecendo isso tudo com ele porque Jó fez algum pecado, Jó tinha algum pecado oculto que não era mencionado, que ele não tinha pedido perdão a Deus. Algum dos amigos de Jó começa a mencionar assim: Jó, será que você não está em pecado? Será que não, o que está acontecendo com você não é uma culpa pelo um pecado que você cometeu? Será que o que está acontecendo com você, Jó, não é um pecado escondido, um pecado em oculto, um pecado não confessado para sua esposa, um pecado não confessado para o nosso Deus? Jó, será que o que está acontecendo com você não é aquele pecadinho ali atrás da porta, aquele pecadinho que você faz ali fechando a porta do teu quarto, que ninguém sabe? Jó, será que esse pecado, será que isso tudo que está acontecendo com você não é, talvez você roubou de alguém, porque você é muito rico? Talvez esse pecado que tem acontecido com você não é fruto da sua corrupção, não é fruto daquilo que você tem feito? E os amigos de Jó começaram a falar: Jó, será que o que está acontecendo com você não é um adultério que você cometeu contra a sua esposa? Jó, será que o que está acontecendo com você não é alguma fala que você fez contra Deus, algum pecado contra Deus? E os amigos de Jó começam a falar. Irmãos, talvez quando a gente olha para a vida de Jó, a gente só lê capítulo 1 e 2 e já pulamos logo para o capítulo de número 42, no final do livro. Mas temos que entender que Jó era um homem sujeito a todas as coisas. Ele era um homem feito eu e você. E Jó, ele começa a se lamentar. Porque, irmãos, é o mínimo. Porque uma pessoa rica, cheia de bens, começa a ficar doente, perde as suas posses, seus filhos morrem, a sua esposa, que poderia estar do seu lado, fala: não, vamos nos reerguer. Ela começa a falar assim: amaldiçoa o seu Deus, e morre. Esse homem, irmãos, ele começa assim a ter as suas lamúrias, ele começa assim a se questionar: o que eu fiz de errado? Como que eu pude deixar isso acontecer? O que será que eu fiz para isso tudo acontecer? Ele é um homem sujeito às mesmas falhas que eu e você, porém ele tinha um diferencial. Ele adorava ao Senhor pelo que o Senhor era, e não pelo que o Senhor tinha dado para ele. No final do capítulo de número 2, ele fala assim:
nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Ou tem outro verso que fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele não adorava a Deus pelo que Deus tinha dado para ele, ele adorava a Deus por aquilo que Deus era na vida dele. Irmãos, em nossa sociedade, em nosso contexto, pregar sobre aquilo que Deus tem sido difícil, porque não queremos ouvir quem Deus é, queremos ouvir o que Deus pode fazer por mim. Eu quero ouvir uma pregação que me agrade, não é uma pregação que pregue pecado ou que pregue aquilo que Deus é. Uma pregação que me agrade é aquilo que Deus pode me dar. Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou ser livre dessa situação? Como que eu vou solucionar a minha vida financeira? E não é isso que Jó nos ensina. Jó nos ensina que ele adorava a Deus pelo aquilo que Deus era, e não pelo aquilo que Deus tinha dado para ele. Hoje, a gente vê vários livros de autoajuda, vários livros de solução financeira, e não é errado ler esses livros. Porém, o homem tem essa busca por melhorar. Porém, devemos ansiar também por conhecer a Deus. A palavra nos ensina: prossigamos e sigamos em conhecer ao Senhor. E Jó começa a se lamentar, Jó começa a se perguntar: o que eu estou fazendo? Por que isso tudo está acontecendo? Jó não blasfema contra Deus. Jó, ele quer tentar entender o que estava acontecendo. A Bíblia vai nos mostrar que Jó, ele faz 16 perguntas: por quê, por quê e por quê. Ele perguntou 16 vezes por que isso tudo estava acontecendo. Por bem pouco menos que acontece em nossas vidas, já começamos a murmurar. Talvez um filho nosso que machucou, foi jogar bola, chutou o chão, a gente já começa a se perguntar: por que isso aconteceu? Por muito pouco menos a gente começa a questionar a Deus. E Jó, depois disso tudo, ele começa a tentar entender. 34 vezes Jó tenta mencionar, ele tenta dar alguma explicação por aquilo que estava acontecendo. 16 vezes ele faz uma pergunta, porém 34 vezes ele quer tentar entender a situação. E o mais interessante é que o Senhor Deus não fala nada. O que se escuta é um silêncio total de Deus. O que se vê é um silêncio total de Deus. Amigos falando, amigos apontando, amigos questionando, amigos falando de Jó: Jó, você fez isso, você fez aquilo. Jó começa a se perturbar, e o que se ouve é um silêncio de Deus. O que se vê, o que se escuta é um silêncio de Deus. Irmãos, talvez o silêncio de Deus seja mais perturbador que os nossos problemas, porque a gente está tentando entender a causa, a gente está tentando entender o que está acontecendo, mas a gente não está conseguindo. A gente não está entendendo o que está acontecendo. O silêncio nos assombra, o silêncio nos rodeia, e a gente não está conseguindo entender nada. Qual de nossas situações na nossa vida que a gente passa, muitas das vezes as situações têm acontecido e a gente não está entendendo nada. A gente ora, a gente busca, mas parece que a nossa oração não passou nem do teto da nossa casa. E Jó estava semelhante a essa situação. Jó se lamuriava, se lamentava, se questionava, e tinha-se um silêncio total de Deus. Mas lá no capítulo de número 38 vai dizer que o Senhor Deus, em um redemoinho, em um vento, ele começa a responder a Jó. Ele começa a falar para Jó, a dar as respostas para Jó. Porém, as respostas do Senhor para Jó são com mais de 70 perguntas, e todas perguntas retóricas que Jó não vai conseguir responder. Uma delas, o Senhor pergunta para ele assim: Jó,
onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu estava criando os mares? Onde você estava quando eu disse para o mar: mar, fica aqui e vou fazer a separação entre terra e as águas? Onde você estava, Jó, quando eu criei as estrelas, quando eu criei o mar, quando eu criei as criaturas que estão no mar, quando eu fui mais no profundo do oceano? Onde você estava, Jó? E o Senhor vai falando para Jó: onde você estava? Onde você estava quando o vento foi criado? Onde você estava quando foi dito assim: sol, pode vir, lua, agora é sua vez de se esconder? Onde você estava? Onde você estava quando os animais foram criados? Onde você estava quando a chuva foi feita? Quando a palavra vai nos dizer que quando foi feito pedras de gelo? Onde você estava, Jó? E o Senhor vai mencionando perguntas para Jó. Lá no capítulo de número 38 e 39, o Senhor vai mencionando para Jó todas essas perguntas retóricas. Porém, Jó, ainda confiando em Deus, ainda clamando em Deus, ele brada o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, quando está tudo difícil para nós, quando a gente está lá no fundo do poço, não temos para onde olhar, temos somente olhar para cima. Quando você está no fundo do poço, você não consegue olhar para a esquerda ou para a direita, você só consegue olhar para cima. E Jó brada: eu sei que o meu Redentor vive. E um dos pontos principais do nosso aprendizado nessa noite é sobre confiar em Deus pelo que Deus é. E Jó vai nos ensinar isso, lá no capítulo de número 42. Abra comigo, em nome de Jesus. Jó, capítulo de número 42. O Senhor fez algumas perguntas para Jó. Jó entendeu a sua humildade. E é interessante porque Jó era um homem que ele foi achado reto, íntegro, que se desviava do mal por Deus. E mesmo assim, Jó ele ainda teve um momento de confissão a Deus. Versículo de número 1 vai dizer o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. O Senhor, Ele tudo pode em nossas vidas. Jó começou a entender que ele começou a decifrar, ou começou a tentar entender que o Deus que ele servia, que é o mesmo Deus que nós servimos, é um Deus onipotente. Ele tudo pode. Irmãos, não servimos a Deus baseado no que Ele pode fazer por nós, não apenas isso, mas nesta noite eu quero, pela graça do Senhor, te ensinar que temos que crer em Deus porque Ele pode, não porque Ele pode fazer para nós, mas porque Ele pode em todas as áreas, porque Ele é Deus. Ele é soberano sobre a terra, Ele é soberano sobre os mares. Lá no capítulo de número 1, o Senhor deu uma permissão para Satanás. A palavra nos mostra que o Senhor tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Bem sei que tudo podes. Eu não adoro ao Senhor porque o Senhor faz maravilhas, porque o Senhor opera na minha vida. Não, eu adoro ao Senhor porque o Senhor tudo pode. Ele tudo pode fazer. Ele tudo pode fazer. Tudo está no controle dele. Talvez as pessoas, quando elas vão ler o livro de Jó, elas só querem mensurar o sofrimento de Jó. Porém, elas esquecem da onipotência de Deus na vida de Jó. Não devemos esquecer que o Senhor tudo pode. Ele não pode fazer apenas uma coisa, Ele pode fazer tudo.
E Jó começou a entender isso, que o Senhor tudo pode. A parte B do versículo de número 2 vai dizer o seguinte: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor, nenhum deles podem ser frustrados. Tem promessas do Senhor para as nossas vidas? Tem. Porém, não adoramos ao Senhor somente por essas promessas. Adoramos ao Senhor porque quem Ele é, e Ele mostra que Ele, sendo Deus, nenhum dos planos dele pode ser frustrados. A gente faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente planeja, mas a resposta certa vem de Deus. Quantos planos você tinha na sua adolescência, na sua juventude, ou até mesmo na idade que você está? Quantos planos a gente tem? Um plano profissional, um plano de carreira, um plano na nossa casa, de fazer alguma coisa na nossa casa. E quantos desses planos já não foram frustrados? Porém, quando o Senhor planeja alguma coisa, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Sabe, o maior plano dele, que ele tinha, era o plano de ver o filho dele ali naquela cruz. E o plano dele, o plano da salvação se concretizou, porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Ele tinha um plano para você estar aqui hoje. Nada foge do controle de Deus. Ele tinha um plano para estarmos aqui hoje, para estarmos ouvindo essa mensagem. Outro versículo vai dizer o seguinte, continuando: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Parte B: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Jó começa a entender que tudo aquilo que ele mencionou do capítulo de número 3 até o capítulo de número 40, ele falou coisas que ele não entendia. O que estava acontecendo com ele era coisas que ele não entendia. Irmãos, adoramos ao Senhor não porque Ele faz maravilhas, porque Ele cura, porque Ele prospera, não. Adoramos ao Senhor por quem Ele é. E a forma como a gente adora a Deus vai dia após dia nos revelar a vontade de Deus para nós. Muitas das coisas que está acontecendo em nossas vidas são coisas que agora a gente não entende, mas vai ser revelado para nós na glória. Tem muitas coisas que acontecem na sua vida agora que você não está entendendo, porém são coisas que vão ser reveladas para nós. Ou tem coisas que está acontecendo na sua vida que não vão ser reveladas para você, porque não é obrigação de Deus revelar para nós tudo. Ele é onipotente, onipresente, Ele está no controle de tudo. Ele também estava no controle da vida de Jó. E Jó entendeu que muitas das coisas que estavam acontecendo eram coisas que não era de entendimento humano. Irmãos, o nosso cérebro é muito pequeno perto da majestade de Deus. Certa vez uma criança pergunta para o seu pai o seguinte: pai, qual que é o tamanho de Deus? E o pai começou a ficar: como que eu vou responder isso para essa criança? E um dia o pai, do lado de fora de uma casa, um avião passando no céu, ele fala para o filho assim: filho, qual que é o tamanho desse avião? Ah, pai, é muito pequeno. Esse avião é muito pequenininho, assim, ó, ele cabe até na minha mão. Porém, no outro dia, o pai levou a criança no aeroporto, e a criança ficou do lado de um avião, e eu imagino um avião muito grande, e o pai pergunta para o filho assim: filho, qual que é o tamanho desse avião? Aí ele fala assim: ah, papai, é muito grande, muito grande. E ele fala assim: é o Senhor Deus. Quanto mais distante estamos do Senhor Deus, mais longe Ele vai estar de nós, ou mais pequeno Ele vai estar de nós. Mas quanto mais próximos estamos do Senhor, mais grande Ele é para nós. Em outras palavras, quanto mais distante estamos do Senhor, mais distante estamos de fazer a Tua vontade, de entender as coisas dEle. Mas quanto mais próximos estamos do Senhor,
mais perto estamos da tua vontade, da tua presença, estamos mais perto de ouvir a sua doce voz. Continua, versículo 4, versículo 5, melhor dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Irmãos, como que pode, né? Um camarada desse que o próprio Deus testemunhou dele, né? Falou dele, lá no capítulo 1, versículo 8, que o homem, Jó era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. E Jó, nesse capítulo que a gente leu, ele fala o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmão, se uma pessoa como Jó, eu não estou idolatrando Jó, eu só estou apenas usando Jó como exemplo. Se um camarada igual Jó, ele só conhecia o Senhor de ouvir, mas agora ele conhecia o Senhor pelo nome, o que diria de mim e de você? O que seria da minha e da sua espiritualidade? Jó menciona que ele conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Talvez, irmãos, a gente está adorando a Deus somente pelo que o Senhor faz, mas está na hora da gente adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Claro que a mente humana não vai conseguir entender o Deus eterno, porém temos que adorar este Deus eterno, temos que adorar este Criador dos céus e da terra. Esse que Isaías mencionou lá em Isaías capítulo 40, versículo 12 ou 14, se não me engano, que ele tem as estrelas na sua mão e as chama pelo nome. Temos que adorar esse Deus que criou tudo, esse Deus que ele é incomensurável, inexplicável. Em uma das suas mensagens, Hernandes Dias Lopes vai dizer que nem bilhões e bilhões de anos a gente vai conseguir entender Deus, vamos conseguir decifrar Deus. Por isso que a eternidade por si só não será suficiente, porque Deus é incomensurável, Ele é inexplicável. Por isso que nós temos que ter o desejo por conhecer a Deus, por aquilo que Ele é. Nesta ceia, neste momento de renovar a nossa aliança com Deus, não venha à igreja apenas por aquilo que Deus pode fazer. Adore a Deus por aquilo que Ele é. Hoje temos mensagens de autoajuda, mensagens para agradar o nosso ego, mas nunca mensagens para te mostrar quem Deus é. Temos que adorar quem Deus é, quem Ele é. Ele é o suficiente para nós. Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Este é o nosso Deus. E para finalizar, a palavra nos mostra, lá no versículo de número 10 do capítulo 42, que mudou o Senhor Deus a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. Os mesmos amigos que ficaram em silêncio durante 7 dias, depois começaram a falar. O Senhor Deus mudou a sorte de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. O Senhor Deus, Ele mudou a vida de Jó, enquanto Jó orava por aqueles que tinham o maltratado, falado mal dele, dado mau testemunho de Jó. Irmãos, muitas das coisas que para acontecer em nossas vidas, vamos ter que orar pelos nossos amigos, por aqueles que nos maltratam, por aqueles que falam mal de nós, por aqueles que falam mal da nossa vida pelas costas. E Jó fez isso. Ele orou por esses amigos, e Deus mudou a sorte de Jó.
E a palavra vai finalizar dizendo que o Senhor restaurou tudo de Jó. Se ele tinha 7.000 ovelhas, ele passou a ter 14.000 ovelhas, jumentas, os filhos, ele teve outros 10 filhos, e a palavra vai mencionar que as filhas de Jó eram as mulheres mais belas de todo o Oriente. Irmãos, a palavra de hoje não é para dizer que o Senhor vai te ajudar em seu sofrimento. A palavra de hoje não é te dizer que Deus vai estar com você durante essa semana, te livrando, te guardando, porque isso tudo Ele faz pela misericórdia e pela graça dEle. Mas a palavra de hoje é para que você possa sair daqui adorando ao Senhor por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao nome do Senhor e depois já passarmos para o nosso pastor dar seguimento na ceia. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta mensagem, obrigado por esta palavra, obrigado pela vida de Jó, pelos ensinamentos que Jó deixou para nós. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa a forma tão falha da nossa adoração, que possamos, ó Deus, adorar por aquilo que o Senhor é, e não por aquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, que possamos estar próximos do Senhor, te conhecer, te ver, estar mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão. Que a nossa adoração a Deus seja por aquilo que Ele é e não só por aquilo que Ele pode fazer. Amém? Aliás, essa é a diferença, né? Qual que é a diferença de louvor para adoração? Louvor é quando nós agradecemos a Deus pelo que Ele fez. Deus fez algo por você, você o louva. Amém? Agora, quando você agradece ao Senhor por aquilo que Ele é, você está adorando. Que nós sejamos, além de louvar a Deus, que nós possamos adorá-lo por aquilo que Ele é. Há quem acredite que o livro de Jó só está na Bíblia para cumprir esse propósito, para nos ensinar a adorar a Deus independente das circunstâncias, independente se Ele está fazendo ou não. Se Deus aparecesse para você agora e falasse assim: eu não faço mais nada por você, você continuaria servindo a Deus? Jó continuou. Deus permitiu Satanás tirar todos os bens materiais, todos os filhos, toda a saúde, e mesmo no momento mais terrível de sua vida, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É assim que nós temos que viver, irmãos, com o nosso coração voltado para Deus na adoração. Amém? Feche seus olhos. Deus, nos levante como verdadeiros adoradores do Senhor aqui nessa noite. Faça de nós, Deus, pessoas que compreendem aquilo que Jó compreendeu, que a adoração ao Senhor está acima de tudo, ó Pai. Nada está acima do Senhor. Que o Senhor é o motivo do nosso louvor e da nossa adoração. Deus, nós estamos aqui nessa noite para juntos participarmos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Vê se há em nós, Pai, algum caminho mau, e perdoa-nos, ó Pai, nessa noite de domingo. Purifica o nosso coração com a Tua presença e enche-nos, ó Deus, com a Tua graça, para que nós possamos experimentar do Senhor através da Tua ceia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora a ceia do Senhor. Amém? Oportunidade única de renovarmos a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus. Preste atenção, pode participar da ceia
todo aquele que é batizado nas águas por imersão, amém, que esteja em comunhão com a sua igreja, independente ela qual seja, amém. Talvez você é de outra denominação, está nos visitando, você pode participar da ceia, porque a ceia é do Senhor. Se você ainda não é batizado por imersão, e por algum motivo não pode participar da ceia, se assente por um momento, só para facilitar o serviço dos diáconos, mas permaneça em oração. A ceia é um momento muito importante na vida da igreja, precisa ser encarado com respeito, responsabilidade, em nome de Jesus, amém? Enquanto a Márcia adora ao Senhor com mais uma canção, os nossos irmãos, o Milton, a Cidinha, vão estar distribuindo os elementos para você, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou